Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 2 de dezembro, dia do samba. E muitos dizem que o Brasil é o país do samba, um dos ritmos mais badalados em toda a nossa nação. Hoje também é o dia do astrônomo ou da astronomia e também o dia pan-americano da saúde. Eu quero lembrar a todos os nossos internautas e telespectadores que o programa Opção para a Vida conta com as vossas orações. Esperamos continuar com esta chama acesa, levando as boas novas de salvação a muitos que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos lembram do acontecimento do Natal, mas como uma festa que faça parte do calendário, apenas uma celebração. Mas Jesus, para muitos, ainda está para nascer em seus corações. Por isso, eu quero lembrar a todos que no próximo dia 25 deste mês, dia de Natal, a nossa igreja do Calvário estará celebrando mais um musical natalino. E você não pode perder. Faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Nós apresentamos o primeiro Natal como tudo aconteceu. E você está convidado com a sua família. Portanto, não deixe de prestigiar mais uma celebração do musical natalino. Dia 25 deste mês, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Você está convidado com a sua respectiva família. Nessa manhã vamos ouvir o pastor, isto é, o presbítero Adenildo. Ele é um dos dirigentes de uma das nossas congregações na cidade de Tavares. Portanto, você terá a oportunidade agora de ficar com o presbítero Adenildo. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 10, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pode sentar, os amados irmãos. Eu quero falar através desses texto que nós acabamos de ler, sobre as bênçãos da igreja. Nós estamos sendo abençoados, desde de ontem, com a presença do Senhor, com mais uma graça do Senhor, por nos conceder que essa igreja continue trabalhando, evangelizando, levando as boas novas do Senhor. E através deste texto também eu quero tirar, e trazer para a igreja algumas bênçãos que o Senhor, Ele também derramou aqui na igreja de Éfeso. Compreendendo que Deus fez para os crentes e essencialmente para fortalecer a igreja. Os crentes foram ressuscitados da morte espiritual para uma nova vida, que os levará às bênçãos imensuráveis em tempo futuro.
Eles foram unidos por meio da cruz de Cristo para se tornar um exemplo sagrado, no qual o Espírito de Deus reside. Essas são o que Paulo ele está passando para esta igreja de Éfeso. E através desta palavra do apóstolo Paulo, eu quero também, da mesma forma, no mesmo pensamento de Paulo, mostrar a você que também nós fomos abençoados. Nós somos abençoados e nós seremos e continuaremos sendo abençoados. Uma das primeiras coisas, ou melhor, uma das primeiras bênçãos que nós encontramos nesse texto, amados, é a bênção da nova vida. Você vai observar no versículo 1 que nós acabamos de ler, quando Paulo disse assim: Ele vos deu vida. Amém? Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Quando nós observamos, nós vamos ver que em ninguém há vida. Nós não podemos encontrar vida. Quando ele fala em vida, não é vida física, porque já nascemos, somos jovens, adultos, anciões, mas vida espiritual. Paulo está falando aqui, da vivificação daqueles que se encontravam mortos espiritualmente. E só um pode nos dar vida, como o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, que diz: a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. Ele é quem nos dá a vida, e através da vida que ele nos dá, ele nos resgata das trevas e nos traz para a sua luz. Cristo é essa luz, e essa é a vida que nós recebemos de Cristo, através do seu sacrifício. Amém? Outra coisa muito importante que eu observo aqui também, nesse texto, amados, é que como era a nossa vida antes de Cristo? Porque só pode ter vida aqueles que estavam mortos. Amém? Ninguém que já tem vida pode vivificar novamente, mas aqueles que estavam mortos, ou seja, mortos espiritualmente. Paulo está dizendo aqui: Ele nos deu vida, estando vós mortos, aonde? Dos nossos delitos e nos nossos pecados. Esta foi a morte que nos matou. Essa morte, ela tem, irmãos, vários sentidos. O primeiro sentido desta morte está em Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, quando a Bíblia diz: pelo homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos. Por isso, todos morreram ou pecaram, e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. Olha só o que Paulo está nos mostrando aqui, a evidência, o sentido desta morte. Paulo ainda lá em Romanos, também Colossenses capítulo 3, nós estamos mortos também em quê? Nos nossos delitos e pecado. No capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, capítulo 3 de Colossenses, versículo 13. Ou melhor, 2, 13, 2, não é 3. Capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos pecados, perdoando todas as nossas transgressões. Isto era a nossa vida, mortos espiritualmente. Uma segunda coisa que Paulo nos mostra também, que a mortalidade
nos traz mais um sentido, é que nós vivíamos desobediente a Deus e obedecendo a quem? Ao diabo. Se você observar o versículo 2 e o versículo 3, você vai ver que ele diz assim: e nós outrora, quando estávamos mortos, e nós outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz: olha, vocês também antigamente viviam assim, desta forma. Os Efésios, ele tinha o costume de adoração. Em Éfeso a gente viu ali que tinha uma deusa chamada Diana, a deusa da prosperidade, onde havia cultos a essa deusa pagã, onde as pessoas se voltavam para ela, onde as pessoas diziam que a prosperidade ali de Éfeso devia a esta deusa chamada a deusa Diana. E por isso Paulo diz: olha, vocês viviam desta prática, vocês viviam nesse sentido, vocês viviam nessa adoração, e por isso vocês estavam mortos, vocês estavam sendo desobediente a Deus melhor, e obediente ao diabo. Por quê? Por dois motivos. Eles viviam na inclinação da sua carne. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 6, até o versículo 9, Romanos capítulo 6, se você quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia. Versículo 6 ao versículo 9, Paulo diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido de uma só vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto vive para Deus. Morremos para o pecado, para vivermos para Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa, queridos, é que nós não só vivemos na inclinação da nossa carne, mas era conhecido como filhos da ira. Os pecados, a inclinação da nossa carne, a idolatria, nos levaram a ser conhecido como filho da ira, ou seja, a ira do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6, Paulo diz: olha, fazeis morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre quem? Os filhos das desobediência. A ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem a Deus e obedecem ao mundo. Sobre aquele que desobedece a Deus e obedece, a voz do diabo. Paulo, ele continua, ainda nesse mesmo texto, dizendo: entre os quais também todos nós, Paulo está incluindo ele também, todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como também os demais. Por isso, irmãos, a bênção de Deus é a bênção da nova vida que o Senhor derramou, arrancando-nos ali do lamaçal do pecado,
nos arrancando das mãos do príncipe desta terra, para nos fazermos uma nova criatura. Vamos dar uma correria. Em segunda bênção, a segunda bênção do Senhor é a bênção da ressurreição. Você vai observar aí, no versículo 6 do capítulo 2, nós acabamos de ler, quando ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Amém? A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois dele, a igreja na vinda do Senhor. E a Bíblia diz: aqueles que morrerem em Cristo serão o quê? Ressuscitados, arrancados. Aí Paulo fala como se fosse naquele momento: e nós, que estamos ainda vivos, seremos arrancados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a segunda bênção. Deus não somente nos deu vida com Cristo, mas também nos ressuscitou nele. A morte e o julgamento foram superados por nós, assim como também foram superados por ele. Essa é a nossa gloriosa posição, resultante de uma união com Cristo. Amém? O tempo está correndo ali. Vamos para a terceira bênção. Você vai observando a colocação de Paulo. A primeira bênção é a bênção da nova vida. A segunda bênção é a bênção da ressurreição. E a terceira bênção é a bênção pela qual Paulo fala que estaremos assentados com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que Paulo diz como se nós já estivéssemos no céu, já estivéssemos no lugar. Versículo 6, a parte B, né? E nos ressuscitou com ele também com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo nesta terra, mas nós não somos desta terra. Paulo diz que lá em Filipenses 2:20, a nossa pátria é de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos vivenciar nesta terra como se já estivéssemos no céu. Eu sempre digo à congregação lá que nós devemos esperar Cristo como se ele viesse hoje. Se Cristo não veio hoje, nós vamos continuar nos preparando. Possa ser que ele venha amanhã. A Bíblia diz que ninguém saberá o dia, nem o próprio Senhor, quando estava na terra, sabia. Mas há uma promessa, que ele voltará para buscar a sua igreja. E esta é a bênção do Senhor para a sua igreja. Ele é nosso representante. Nele recebemos vida e fomos convidados a sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Um teólogo chamado George William, ele diz assim: Maria Madalena e um ladrão crucificado serão companheiros do Filho de Deus na glória. Amém? Você vê quem era Maria Madalena? O ladrão que teve a sua última oportunidade, e ele aproveitou essa oportunidade. Serão companheiro de Cristo na glória, assim também como todos aqueles que têm recebido as bênçãos do Senhor. Vamos adiantar para a quarta bênção do Senhor, que o Senhor nos mostra através desta palavra. É a bênção da herança. Seremos co-herdeiro com Cristo Jesus. Você crê nisso, meus amados? Amém? O apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz: para nos mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
aquilo que Cristo herdou no céu. Alguns dizem que que Cristo é o nosso irmão mais velho, mas a herança dele também é a herança da igreja. A herança do Senhor é a herança também daqueles que estão arraigados nele. É aquele que estão nele, é aquele que buscam a ele, é aquele que obedece a ele, é aquele que faz a vontade dele. Essa herança, queridos, nós recebemos de duas formas. Primeiro, como gentios. O capítulo 3 de Efésios, versículo 6, ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiro, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nós fomos alcançados por esse Evangelho. Os gentios foram alcançados por esse Evangelho. Os judeus foram alcançados por esse Evangelho. E nós somos esses gentios também, que fomos agraciados, abençoados, né, com essa herança de também sermos herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas também nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo como filhos de Deus, que antes éramos apenas criatura do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebendo o espírito de adoção, baseado no que clama, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiro. Também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa glória está lá, meu amado. Quando recebemos a bênção da nossa vida, quando recebemos a bênção da ressurreição, quando recebemos a bênção de poder sentar dos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando recebemos a bênção também de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E para finalizar, a quinta e última bênção, o dom da graça. O versículo 8, o apóstolo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Não é por mérito, não é por o que nós fazemos, ou aquilo que nós somos, é pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela graça do Senhor que aqui estamos. A salvação é uma ação completa que tem um efeito presente mediante a nossa fé. O nosso meio de acesso ao dom gracioso de Deus é o exercício da fé. Exercitar essa fé todos os dias, essa fé que nós colocamos em Cristo Jesus. Eu aprendo duas coisas para finalizar. Através da fé, reconhecemos que somos uma criação através da união com Cristo. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, 17. Aquele que está em Cristo é o quê? As coisas velhas passaram, tudo se fez? O novo nascimento. Nascemos novamente. O exercício da nossa fé tem que ser contínua. A chave aqui é a graça do novo nascimento. O objetivo da nossa criação, ela é para as boas obras.
Observe aí, amados, que através da fé nós somos uma criação, porque nos unimos com Cristo. E em segundo lugar, o objetivo dessa criação é para as boas obras. Nós não fazemos obra para ser salvo. Nós somos salvos para praticar boas obras. Se é verdade que não somos salvos pelas boas obras, também é verdade que somos salvos para as boas obras. As boas obras são fruto da salvação. Não trabalhamos a fim de ser salvos. Trabalhamos porque já somos salvos. Nós estamos aqui porque somos salvos. E eu quero terminar lembrando, meus amados, da mensagem do pastor, qual é o nome dele que eu esqueci? Ismael, presidente da nossa aliança. Quando ele falou sobre a igreja, o poder que Deus tinha dado à igreja, a autoridade que Deus deu à igreja nesta terra, o Espírito Santo que Deus derramou sobre a igreja. A igreja tem um poder, a igreja tem autoridade, porque ela tem o Espírito Santo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa a você. Se essa igreja, se ela não recebeu a bênção da nossa vida, se ela não foi ressuscitada, se ela não recebeu a bênção de sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, se ela não for herdeira e co-herdeira com Cristo, se ela não tiver o dom da graça, ela não pode ser uma igreja verdadeira, ela não pode ter autoridade. Essa igreja, por completar os seus 51 anos, ela tem essa autoridade, como disse o pastor ontem. Sabe por quê? Porque ela recebeu as bênçãos da nova vida, porque ela foi ressuscitada com Cristo Jesus, porque ela está sentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque ela é herdeira e co-herdeira com Cristo, porque ela recebeu o dom da graça de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram conosco. No próximo domingo, visite a igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos dar o privilégio de visitar a nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Inclusive, nós estaremos ali prestando culto a Deus em nosso templo. E você está convidado também às terças-feiras a participar do culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Você está convidado, esperamos encontrá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais.
Amém.